Meus amigos, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui de novo no nosso vídeo. Que Deus te abençoe e te honre neste dia de hoje. Gente, eu quero começar esse vídeo dizendo para você o seguinte: não murmure, não reclames, não fique brabo com teu pastor em questão de devolver o dízimo. Se você tem uma dúvida dentro do seu coração, se perguntando para si mesmo: devo devolver o dízimo ou não devo devolver o dízimo? Para isso, para tirar a sua dúvida e a minha dúvida, é que eu estou fazendo este conteúdo. Então, vamos aqui a uma forte pregação pregada por dois pastores que são teólogos, professores em teologia e que conhecem muito bem as raízes hebraicas e o principal, são formados na palavra de Deus. Pastor Augusto Nicodemos e também o pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus. Vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final. Não pule esse vídeo, vai seguir nessas etapas para você entender como surgiu o dízimo e por que nós devemos devolver o dízimo na casa do Senhor. Então, fica comigo até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, que é aquele sininho lá que aparece uma palavra chamada todas. Clica lá. Pronto, você já está com as notificações aqui do canal ativa e todas as vezes que nós postarmos um vídeo, o YouTube vai te enviar uma notificação e é gratuito e você não vai precisar pagar nada. É simplesmente para que você fique informado que um vídeo foi postado aqui no canal Josimar Santos. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Eu entendo porque aqui as pessoas dizem, eu não quero contribuir, eu não quero ir para a igreja porque a igreja vai pedir meu dinheiro. Infelizmente, tem falsos profetas, tem mercenários, tem igrejas que nada mais são do que instituições caça-níquel, que usam religião para extorquir o povo e fazer coisas absurdas em nome de Deus. Mas mesmo que haja esses absurdos que nós repudiamos e não queremos, nós não podemos fechar os olhos ao ensino bíblico, da contribuição, do envolvimento financeiro. Se você é crente em Jesus, se você faz parte de uma igreja, se você é membro de uma comunidade, é seu dever moral, espiritual, participar, contribuir. Isso eu espero que tenha ficado muito claro, quer seja na leitura do Antigo Testamento, quer seja aqui na leitura do Novo, apesar de que nós o fizemos brevemente. Mas ao dizer isso, nós não estamos dizendo que isso é lei, do tipo assim, se você não contribuir, você vai para o inferno, se não contribuir, você é amaldiçoado, se você não contribuir, não. Mas nós devemos ver a contribuição, a entrega regular dos nossos dízimos e ofertas como graça. O Novo Testamento nos ensina a contribuir generosamente, proporcionalmente, constantemente, regularmente. No tempo não dá para ler 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. O sistema dizimal que era usado no povo de Deus do Antigo Testamento, que continuou na igreja de Jerusalém, atende a todas essas condições e ainda tem a vantagem de ser o sistema referencial da igreja do AT. Nós não damos o dízimo como obrigação legal, nem para obter bênçãos de Deus e nem com medo do castigo de Deus, mas como expressão da nossa gratidão a Ele e como forma de contribuir para o avanço do seu reino aqui nesse mundo. Dar os dízimos das nossas rendas para Deus é bíblico e válido para nós hoje. E nós devemos praticar isso pela fé, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos difíceis. Porque a situação financeira pode estar ruim, está mesmo. A crise bate a porta e já está entrando por ela. Mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o dono de todas as coisas, o nosso provedor, o nosso sustentador. Então eu diria até assim, ser um dizimista fiel quando tudo vai bem é uma coisa. Fazê-lo quando as coisas dificultam vai exigir um pouco mais de fé, não vai? Vai exigir um pouco mais de confiança em Deus, de que Ele não vai nos desamparar e que Ele não vai nos deixar. Nós fazemos isso, como eu disse, não por obrigação, mas como expressão de amor. O dízimo atende aos requisitos de Deus de contribuirmos sistematicamente, generosamente, proporcionalmente ao que temos recebido. Por isso é referência e não obrigação legal. Eu sei que há muitas perguntas que as pessoas fazem. Pastor, é do líquido ou do bruto? Eu posso dar uma metade agora
e a outra metade eu administro com o pessoal pobre que eu conheço? Eu sei todas essas perguntas e sei todas as suas dúvidas a respeito disso. Quer dizer, eu sei a maior parte das dúvidas que as pessoas têm a respeito desse assunto. Tem questões que nós vamos ter que deixar à sua consciência. Se é do bruto ou do líquido, eu não tenho como responder biblicamente. Eu não tenho como responder biblicamente, mas eu deixo isso à sua consciência. Você veja diante de Deus como é que você vai fazer. E aí você se pergunta diante de Deus como é que você deve contribuir. E outras questões também. Mas o ponto é que eu espero que a partir de hoje você não diga mais: não, essa questão de dízimo é coisa da lei, né? A gente deve dar assim quando quiser, Não, espero que a partir de hoje você tenha compreendido como a contribuição faz parte da nossa devoção e compromisso com Deus, com o seu povo, com o avanço missionário e tudo aquilo que a igreja deve fazer. Há tanta coisa no Novo Testamento que nos mostra os recursos, como é que eles deveriam ser usados, que eu creio que vai restar pouca dúvida, não é, da necessidade da contribuição. Eu enumerei aqui pelo menos três áreas em que os cristãos, ou três aspectos da igreja cristã apostólica que precisariam de manutenção financeira. A primeira, sem dúvida, era o sustento dos apóstolos, dos presbíteros, pastores dedicados integralmente ao ministério e ao trabalho missionário. Eu quero que você veja comigo como Jesus disse aqui, primeiro, ainda Jesus, Mateus capítulo 10. Mateus 10, de 5 em diante. A esses 12, que são os 12 apóstolos, que são escolhidos no trecho anterior, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então os 12 não iam chegar lá dizendo: eu vou expelir esse demônio, mas você vai dar uma pequena contribuição para que eu possa expelir esse demônio. Não, eu vou curar esse doente, mas você vai pagar por isso. Não, eu vou pregar o evangelho, mas eu cobro tanto por pregação. Não. Jesus proibiu que eles fizessem esse tipo de coisa. Ele disse, verso 9: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. De que maneira então os judeus, os 12 discípulos, haveriam de se sustentar? Porque eles foram mandados numa missão de pregação para as vilas da Palestina, anunciando o evangelho e tudo mais. Eles não iam cobrar absolutamente nada, não é, por aquilo que eles iam fazer. Jesus proibiu. Eram inclusive proibidos de levar, assim, de irem prevenidos, né? Eu vou levar 2 sapatos, vou levar 2 túnicas, vou levar 2 bordões, 2 cajados. Então, como é que eles viveriam? A resposta está mais adiante, quando Jesus vai dizer: vocês, quando chegarem numa casa, vocês indagam quem é digno, e aí vocês ficam até se retirar. Ou seja, eles dependeriam da caridade, da hospitalidade, do amor e da generosidade das pessoas a quem eles iam ministrar. Deu para perceber, pessoal, que hoje em dia não é assim que está funcionando? Se você convida um pregador para ir pregar na sua igreja, ele já vai logo estipulando para você o valor. É tanto para mim ir aí na tua igreja pregar. Se você vai chamar também um cantor, ele também vai estipular um valor. É tanto para eu ir aí cantar na sua igreja. Eles não esperam a igreja em si se conscientizar de que o tal cantor e o tal pregador vai precisar de uma contribuição. O que o reverendo está nos ensinando aqui é que os apóstolos, eles não estipulavam valor, até porque o próprio Jesus havia alertado e ensinado a eles: não cobrem, de graça receber, de graça dai. Então eles iam, e quem estava lá na casa tinha a mentalidade aberta para entender que aqueles apóstolos estavam precisando ali de um sustento. E então eles recebiam as contribuições conforme o dono da casa estabeleciam para eles.
Deveria ser assim nos nossos dias atuais. O pregador vir pregar e depender de a igreja se responsabilizar por abençoar ele, a necessidade dele. Eu sei que também existe, sim, aqueles pastores que são chamados de sanguessuga, que só quer que o pregador venha pregar e depois dá um Deus abençoe. Esses tipos de pastor aí não são pastores verdadeiros. Mas os pastores verdadeiros, que têm o Espírito Santo de Deus, eles convidam o pregador para vir pregar na sua igreja, mas o pastor em si já preparou ali o sustento dele. Então, isso que é lindo, é isso que o pastor aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, está nos ensinando. Vamos continuar mais um pouco, porque agora ficou muito bom esse estudo aqui do pastor Augusto Nicodemos. Vamos continuar mais um pouco. Então, desde cedo, Jesus estabeleceu o padrão. Digno é o trabalhador do seu sustento, do seu alimento. Ele não vai cobrar, mas ele precisa ser sustentado. Ele precisa ser alimentado. Isso, ele precisa correto. se vestir. Ele precisa se locomover. Ele precisa de condições para fazer a obra de Deus. Ele precisa de combustível, né? Ele precisa de pedágio, essas coisas, precisa de passagem, e isso aí. Então, Jesus já estabelece aqui a base. Então, dá para entender porque é que os primeiros cristãos, em que eles investiam? Em que é que eles contribuíam? Outra passagem aqui, 1 Timóteo, isso aqui é mais pesado. Desculpa, 1 Coríntios 9. Paulo está escrevendo aos Coríntios, aqui ele faz uma defesa do seu apostolado, dizendo o seguinte, 1 Coríntios 9, de 1 em diante. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, refere-se à esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo está reclamando porque os coríntios diziam o seguinte: você não é um apóstolo de verdade, nós não vamos ajudar você na sua manutenção. Aí Paulo diz: eu sou um apóstolo de verdade, por que só eu e Barnabé não vamos ter que trabalhar fazendo tendas para nos sustentar? Pedro e os demais, eles viajam às custas pregando o evangelho sustentado por vocês. Pedro até leva a esposa dele. Por que só eu e Barnabé nós não podemos receber o sustento? Aí ele argumenta, verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Que exército vai dizer para o soldado: olha, você vai lutar, então você se vira, compra o capacete, compra o fuzil, compra o coturno, compra a tenda, compra a farda e vai para a guerra. Que soldado vai para a guerra à sua própria custa? Pergunta o apóstolo Paulo. Quem é que planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que pisa o trigo. Acaso é com boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo é que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Pergunta o apóstolo Paulo. Então, de que os apóstolos, os pregadores e os evangelistas, como é que eles eram sustentados? De que forma eles podiam viver para fazer a obra dele? Está aqui a resposta. A expectativa era que aqueles que foram abençoados, que receberam o alimento espiritual, eles recompensassem materialmente para o sustento daquelas pessoas. Estas pessoas, pastores, líderes, missionários e tudo, eles não têm expectativa de serem ricos ou de serem prósperos, como Jesus disse. É uma vocação. Até hoje no Brasil é reconhecido como vocação, a ponto de que pastor não tem carteira assinada. Não é uma profissão. Não é uma profissão. Mas é uma vocação. Não tem expectativa ninguém entrou para ser, pelo menos o pastor ideal, né, aquele que é chamado por Deus, ele não entra no ministério pensando que vai ser rico ou vai prosperar financeiramente ou coisa dessa natureza, porque ele sabe pela Bíblia que o alvo não é esse. Mas ele precisa viver. Os missionários precisam viver.
Os que se dedicam à obra de Deus e ao trabalho de Deus, eles precisam de sustento. Então era nisso que os cristãos investiam, era por isso que eles contribuíam. Vamos ver ainda, 1 Timóteo 5:27. Meu medo é que depois dessa passagem, Paulo, orientando Timóteo, diz assim, com relação aos presbíteros, 5:17, devem ser considerados, 1 Timóteo 5:17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Presbítero e pastor era a mesma coisa no Novo Testamento. Até o dia de hoje nós dizemos, e na nossa teologia presbiteriana, o pastor ele é um presbítero. Só que ele é um presbítero que se dedica ao ensino e à pregação. Ele se dedica integralmente. Então é por isso que na igreja presbiteriana os pastores recebem sustento, enquanto que os presbíteros regentes não. Mas qualquer que seja a interpretação dessa passagem, do verso 17, fica claro que a liderança dedicada ao trabalho de Deus, à pregação e ao ensino, já no período apostólico, vivia ou era sustentada pelas igrejas. Pelas igrejas. Mais uma, Romanos 15, 23 a 24, é apenas Paulo dizendo para a igreja de Roma, eu quero pregar o evangelho na Espanha e eu estou esperando que vocês me ajudem a ir financeiramente. Eu quero a contribuição de vocês para plantar uma igreja lá na Espanha. Então, está aqui em que ia, por que que os cristãos no primeiro século, em que é que eles investiam? Cuidado dos pobres. Romanos 15, 26, meu tempo está corrido, eu vou pular, não vou ler, mas Romanos 15, 26, Paulo está dizendo, escrevendo à igreja de Roma, e ele está dizendo que ele está levantando uma coleta para os pobres. Havia uma preocupação com os pobres, uma grande fome havia se abatido na região da Judéia, havia irmãos passando muita necessidade, e Paulo então resolveu promover uma coleta especial entre os irmãos para o sustento dos pobres. As igrejas já tomavam conta dos seus pobres. Há várias recomendações nas cartas que os apóstolos escreveram, dizendo para os cristãos cuidarem dos pobres da igreja, mas aquilo era uma ocasião especial e era preciso uma coleta especial. 1 Coríntios 16, de 1 a 4, Paulo outra vez faz menção da arrecadação de ofertas para a ajuda dos pobres. E também tem o caso aqui, a manutenção do trabalho assistencial das igrejas. Todos nós conhecemos a história de Barnabé em Atos 4, 36 a 37, ele vende uma propriedade e traz o dinheiro e entrega aos apóstolos, era para ajudar na igreja cristã que estava nascendo no meio de grande dificuldade. Se você analisar, nós temos o dízimo no direito natural. O dízimo nasce no direito natural. A prática do dízimo não era só israelita, gente, e aqui ainda não tinha Israel. Aqui ainda não tinha Israel. Primeiro que Abraão não era israelita. Abraão era do outro lado do rio. É só isso que ele era. A nação de Israel vai nascer com Jacó. As 12 tribos de Israel se formam com quem? Com Jacó. Depois é que Deus vai colocá-los dentro da ali. Pronto, 500 anos depois, não é isso? É que vem a lei, é que vem tudo. Então prestem bem atenção uma coisa. Você tem que analisar que o dízimo que Abraão vai dar, o dízimo que Jacó vai dar, não é do tempo da lei, é um dízimo natural. Por que Abraão deu dízimo para Melquisedeque? Alguém vai dizer assim, o dízimo de Abraão para Melquisedeque era um imposto. Não, senhores, porque ainda não tinha estado estabelecido, eram pequenas cidades. No demais, o texto mostra a espiritualidade. O próprio Melquisedeque diz, o teu Deus, o nosso Deus, ele deu vitória, não é assim? Ele foi quem te deu a vitória. Ora, o dízimo que Abraão dá para Melquisedeque era um dízimo religioso. Você precisa entender isso. Olha para cá, os que negam dízimos, que são contra dízimo. Abraão vai dar um dízimo antes ou seja, Levi, que está no ombro de Abraão, vai dar dízimo. Ok? Então você tem uma prática totalmente diferente. Por isso que eu comecei aqui falando da ordem de Melquisedeque, ou seja, a ordem de Melquisedeque aqui era de um sacerdócio superior, parte. O primeiro homem a dar oferta na Bíblia, quem foi? Abel, Gênesis 4:4. E ele fez isso de modo
livre. A oferta não tinha nada Pronto, o dízimo estava aqui, a 10ª parte. Ok? Então, prestem bem atenção que quando Abraão vem dar o dízimo, ele dá como gratidão. Por que ele dá como gratidão? Fala aí, por que ele dá? Rapidinho, vamos lá para a gente pela vitória que ele recebeu de Deus, ele reconheceu. Pronto, ele reconheceu a vitória e ele deu o dízimo. Melquisedeque cobrou? Não. Melquisedeque foi buscar na casa dele? Não. Melquisedeque foi pregar de púlpito? Não. Porque tem pastor que ele é o seguinte, ele vai na casa do membro, aí já é loucura por dinheiro. Vá atrás de dízimo na casa do membro. Não, senhor. Pronto, se o membro é consciente das contribuições, dízimos e ofertas, ele traz para a casa de Deus e coloca na obra de Deus. Pastor não é para andar na casa de ninguém atrás de dízimo.